E hoje nós temos aí o privilégio de receber a palavra de Deus através do reverendo Maurílio Dimas, da Igreja Presbiteriana do Recanto Verde. Bênção. Tem ministrado aí sobre família há um bom tempo já, e quando fiz o convite ele aceitou e eu fiquei muito feliz. E ele vai estar trazendo a palavra agora de manhã e à noite para nós, ok? Eu quero orar pelo pastor. Deus, mais uma vez aqui estamos, e a nossa oração, ela se repete. A nossa oração é para que o Senhor use o teu servo como instrumento nas tuas mãos, e tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, ele possa falar com autoridade vinda do alto aos nossos corações, e que a tua palavra possa encontrar mentes abertas e corações quebrantados nessa manhã, e que a tua palavra possa trazer transformação nas nossas vidas, nos nossos lares, na instrumentalidade da vida do pastor Maurílio. Obrigado, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, e a certeza que temos é que muito ainda há ao Senhor de continuar a fazer nas nossas vidas. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Deixa eu ver se o passador está ligado. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Quero dizer que o privilégio é todo meu, estar aqui com vocês, participando do 2º Congresso Famílias de Primeira. Minha esposa está ali, vocês estão me acompanhando, pelo menos nessa parte da manhã. À noite vai vir eu e a graça do Senhor na pregação. Deus é bom o tempo todo. Já testou aqui? Está tudo certinho, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos fazer um teste. Você vai tirar foto minha, meu irmão? Deixa eu fazer uma pose. É sério, toda vez que eu vão tirar foto minha, sai uma mais feia que a outra, que eu estou falando. Como é que eu volto aqui, hein? É do outro lado, né? Isso, quem sabe faz ao vivo. Muito bom, já dei um abraço ao pastor Lélio. Eu aceito todos os bullying que ele faz comigo, porque afinal de contas, o que eu tenho de idade, ele tem de ministério, né? Então, por isso que eu aceito todo o bullying que ele faz comigo. 45 anos, fala a verdade, gente, eu estou bem, não estou? 45? Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor tem 45? Não parece? Eu falei: obrigado, irmã, parece que você tem muito mais, você está repreendida, em nome de Jesus. Essa é uma frase de Gilbert Keith Chesterton, é um dos meus autores preferidos. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum com uma mulher comum e seus filhos comuns. Então, Aldo e eu somos casados para sempre, já há 23 anos, e em breve vai ter a bodas de prata, culto de gratidão pelos 25 anos. A pequenininha aqui, a branquinha e loira igual a mãe, linda, é a Isabelle. A Sofia morena é a cara do pai, mas tem saúde, é o que importa. Mas eu já brinquei com ela, eu falei que é só brincadeira, ela é linda também. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito objetiva. Não é sobre casados, necessariamente, é sobre família. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, que é um texto clássico das Escrituras. Enquanto você vai abrindo, esse é um dos cursos que eu ministro, pelo privilégio que Deus me deu, Brasil afora, o curso A Arte de Permanecer Casados. Sempre dei palestras, principalmente depois dos livros que foram escritos. Eu dei palestras sobre os casais, sobre pais e filhos. Depois Deus me orientou e me ordenou a criar. Eu estou apertando aqui? Então já sei, eu vou fazer aqui, ó. Isso. Então, Deus me deu esse privilégio, eu criei alguns cursos. Já são 8 turmas já que foram ministradas desse curso Arte de Permanecer Casado. E com a bênção de Deus, no dia 12 de julho, mês 7, nós vamos realizar aqui no centro. Não vai ser aqui na PIB, que vai ter um casamento. A igreja de Acesita abriu o templo dela para receber esse curso. Então deve ser em torno de 100 casais. Nós vamos colocar o limite para as igrejas aqui da região. Na sexta-feira, agora, nós terminamos a primeira turma desse curso aqui
se o passador voltar, né? Esse aqui é o essencial do casamento. O essencial do casamento, nós tivemos 83 casais no sábado, na sexta-feira, vocês estavam começando o curso aqui. Tem muitos casais brigando e lutando por futilidades. O que é essencial para o casamento? Um casamento ser feliz, realizado, abençoado. Esse é o propósito desse curso. No momento devido, eu vou apresentar talvez os outros cursos. Esse aqui é o coração dos pais convertidos aos filhos. Quem tem filhos até 17 anos aqui? Levanta a mão. Filhos até 17 anos. Então, este curso é para todos que têm filhos. Onde nossa geração está errando? Uma das razões, ou uma das causas onde nós temos tropeçado, é que o mundo encheu a nossa cabeça de que nós devemos preparar os nossos filhos para ser bem-sucedidos. Na verdade, nós precisamos preparar os nossos filhos para serem discípulos de Jesus. Quando nós mudamos este foco, nós tropeçamos. Antes de vencer no mundo, os nossos filhos precisam aprender a vencer o mundo. Que importa se ele falar o inglês, o espanhol, 3, 4 línguas, e não aprender a pronunciar não em nenhuma delas? Então, o coração dos pais convertidos aos filhos tem um propósito de levar os pais a repensar a educação e focar naquele texto bíblico de Malaquias capítulo 4, que Deus pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Muito bem, feito essa apresentação, e se eu aponto ali para cima, esse é um curso de pregação, depois eu vou apresentar no devido tempo também. Sua Bíblia está aberta em Efésios capítulo 5, muito bem, volta os seus olhos para o texto do versículo 15, esse aí é um dos projetos sociais da nossa igreja. Tem uma irmã aqui, que é a Vânia, cadê a Vânia? Isso, que faz parte lá do projeto social da nossa igreja, Instituto Presbiteriano Nova Vida. Toda semana são mais de 200 crianças que são atendidas no nosso templo, e eu coloco essas imagens aqui, porque como eu vou em várias igrejas, o meu propósito é incentivar e encorajar que cada igreja tenha o seu projeto social, e eu sei muito bem que eu não preciso fazer todo esse encorajamento. A PIBA é um exemplo para nós, a nossa cidade é uma bênção sobre a nossa região. Qual é o segredo de famílias bem-sucedidas, famílias abençoadas? Irmãos, quantos desejam, sonham, querem e oram para ter uma família estruturada, funcional, abençoada? Por favor, levantem as mãos, por favor, de verdade. Muito bem, eu tenho absoluta, então, nós estamos no contexto certo, nós estamos no lugar certo. Qual é o segredo de ter famílias realizadas, estruturadas? O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso em Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, ele trata de grandes doutrinas bíblicas, e os últimos 3 capítulos, ele vai aplicar essas doutrinas, e ele aplica na família. Então, o texto que está aberto diante de nós, o versículo de número 15, e eu quero que você anote. Eu sei que você veio na escola dominical, e lá na nossa igreja aqui também é ensinado. Escola dominical, você traz sua caneta, traga o seu lápis, traga o seu material para você anotar, tá bom? É possível que eu vou falar uma frase, eu vou citar um livro, eu vou fazer uma recomendação. Fique atento, pegue, anote tudo e não perca nada. Versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Bom, de forma muito aplicativa, objetiva aqui nesta manhã, se você deseja ter uma família consagrada a Deus, uma família no altar do Senhor, uma família estruturada e abençoada, você precisa examinar a sua própria vida. Você precisa examinar a sua família. O que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele já está no contexto de família, ele diz assim: veja prudentemente como você está andando. O que ele está dizendo é: coloque-se na frente de um espelho, coloque a sua vida e a sua família diante do espelho de Deus, e as Escrituras, segundo Tiago, é um espelho para nós, revela quem somos e nos dá a oportunidade de nos organizarmos, de nos arrumarmos, de nos consertarmos, de sermos transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é:
Veja como que você está andando. Examine a sua própria vida. Quais são as suas prioridades? Por que caminhos a sua família está tomando, andando? O que vai dar lá no final? Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final dele são caminhos de morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos, na correria da vida, parar, realizar um congresso como esse, Arlen, e repensar a nossa vida familiar. Repensar o que nós temos feito com a nossa própria casa. Por exemplo, os que são pais aqui de crianças e adolescentes, o que está entrando no coração dos nossos filhos? Pelo que eles estão se apaixonando? De que maneira o mundo atrai os nossos filhos? Você percebe no coração dele algum desvio? Não só de conduta, de caráter, mas um desvio de paixão também? Uma vez, há alguns anos atrás, eu falei com um membro da nossa igreja, uma querida irmã. Eu disse assim: minha irmã, você não percebe? O seu filho não ama Jesus? É normal as crianças subirem à frente, é comum as crianças amarem a salinha da escola dominical, é comum elas amarem a igreja. O seu filho não ama esse tempo, o seu filho não ama a escola dominical, ele não ama estar na igreja. Perceba, você não percebeu isso? O seu filho não ama Jesus? Preste atenção, pais aqui, ó. Eu falo isso mais no curso Pais e Filhos, mas eu preciso, enquanto eu estou lembrando aqui, ó, você precisa fazer apelo para o seu filho. Criança não nasce salva, criança nasce em pecado. Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E à medida que nós ensinamos e trazemos ela à igreja, chegará um momento que haverá luz na mente dela para ela já tomar algumas decisões, e o quanto antes, pais, façam um apelo, façam uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Eu lembro, e uma das poucas memórias que eu tenho de infância, com 7 anos aproximadamente, 6 anos, a minha mãe numa mesa, fazendo um apelo para eu entregar a minha vida a Jesus, porque por algum motivo eu estava falando com ela que eu não queria ir para o inferno. Ela falou assim: você precisa então entregar a sua vida a Jesus. E ela fez uma oração de confissão para mim, e preste atenção: desde aquele dia a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Quando a criança entrega o coração a Cristo, e ele faz essa oração e o seu coração se abre, aquela vida pertencerá a Cristo Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade. Charles Spurgeon disse: por que nós devemos evangelizar as crianças e fazer apelo para elas? Porque quando uma criança aceita Jesus, você não livra ela apenas da condenação do inferno, mas você livra ela de uma vida inteira de desperdício. Eu tenho absoluta convicção que foi minha conversão na infância que impediu, e o Espírito Santo habitando em mim, que eu fizesse tantas escolhas erradas quanto muitos dos amigos meus fizeram. Nós estamos juntos, irmãos? Amém? Então, se você quer ter uma família consagrada a Deus, você precisa fazer, citando Augusto Cury, você precisa examinar a sua vida, porque aqueles que não têm coragem de apontar o dedo para si mesmo, nunca vão corrigir as rotas da sua história. Você precisa ter coragem para reconhecer quando é que a sua família está se desviando, onde é que está tendo erro e o que precisa ser feito. Ivan Grone, depois de tantos anos, ele escreveu um livro chamado A Família da Aliança. Ele diz assim: temos aprendido através de todo o nosso trabalho, que é a Bíblia que nos dá a receita do entendimento da família. As Escrituras estão sempre guiando, dirigindo, sustentando, corrigindo e avisando as pessoas. A Bíblia registra os planos de Deus, os seus alvos e o que Ele prescreve para a família. Nós precisamos ir até a Bíblia. A palavra de Deus é a maior autoridade. Então eu estou compartilhando com os irmãos que o primeiro segredo revelado de uma família estruturada e funcional é uma família que vê como está andando, que se olha no espelho, que tem coragem de corrigir as rotas da sua história. Em segundo lugar, no versículo 16, eu quero que os irmãos leiam comigo, quem tem essa versão aqui atualizada, versículo 16, vamos lá? Remindo o tempo, porque os dias são maus. É assim que está na versão aí? Não? É assim? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Na versão NVI está assim: aproveitem as oportunidades
porque os dias são maus. Se você não tiver tempo para a sua família, vai dar BO, vai dar problema. Paulo, ao falar sobre família, ele diz assim: aproveitem as oportunidades. Quem já ouviu essa expressão chamada qualidade de tempo? Qualidade de tempo. Não é o tempo que você passa com a família, mas é a qualidade do tempo que você passa com ela. E é mais do que atividades em família, mas nós precisamos ser intencionais, meus irmãos. Nós precisamos comprar o tempo, isso significa remir o tempo. É não desperdiçar as oportunidades, é separar tempo de qualidade para passar juntos, como diz lá em Deuteronômio, quando você acordar, ao deitar, e enquanto você estiver caminhando, você precisa compartilhar o Evangelho com a sua família. E não só o Evangelho, mas como é importante nós termos esse tempo de qualidade. Já há uma frase, se não me falha a memória, de Khalil Gibran, que a barbárie de qualquer sociedade dista apenas 20 anos. A barbárie de qualquer sociedade dista apenas 20 anos. É o tempo que você tem para criar o seu filho e ele está preparado para começar uma nova família. Qual é a tragédia da nossa família hoje, da nossa geração? A ausência do pai e agora da mãe no lar. O que você precisa fazer? Você precisa comprar o tempo, você precisa remir o tempo, você precisa investir na sua família. Investimento. Escreva essa frase aí, você que está anotando, você que... Cordeiro, se você está aqui, lembra que você tem que pregar na minha igreja à noite, né? Agora eu fiquei aliviado, viu, Cordeiro? Porque eu não mandei nenhuma mensagem para você, então eu já vou falar ao vivo e a cores, tá? Vocês todos aqui e o Cordeiro pregando lá na IPRV hoje à noite. Muito bem. Eu estava estacionando o carro, aí eu recebo uma mensagem do ministro de louvor: pastor, pelo amor de Deus, onde o senhor está? O Arley. Aí o pastor Lélio falou assim: ela está desesperado. E eu já falei com ele: você mesmo vai pregar se não vier. Muito bem. Então, é você investir tempo. Qual que é a frase mesmo, gente, que eu ia falar? Você vai anotar aí agora. Quem pensa que investir no casamento e na família é caro, ainda não calculou o prejuízo do divórcio. Quem pensa que investir na família e no casamento é caro, ainda não calculou os prejuízos do divórcio. Por que eu cobro pelos meus cursos? Um preço simbólico, às vezes 25, 30 reais por pessoa, porque as pessoas só dão valor quando investem. Na minha própria igreja, olha só, eu tenho, desses vários cursos que eu dou na igreja, começo na igreja, depois dou em outras igrejas, eu contei, o número menor de pessoas é 70 reais, foi 70 reais, se não me falha a memória, o Pregue a Palavra, que é um curso sobre pregação, para quem quer aprender a pregar, interpretar corretamente as escrituras, organizar ideias. Aí eu tenho um outro curso, Cordeiro, que é importantíssimo, como viver e agradar a Deus. Esse curso é para a pessoa compreender a sua vida, reconhecer os dons que Deus deu, descobrir o propósito de sua existência, da sua vida. Dizem que tem 2 dias mais importantes da vida: o dia que você nasceu, o segundo, o dia que você descobre o porquê nasceu. Você precisa descobrir o propósito da sua vida, o seu chamado, a sua vocação específica. Olha que curso importantíssimo, mas ele eu dou de graça. Sabe quantas pessoas que vão nele? O máximo até hoje? 15 pessoas. Então eu falei o seguinte: eu tenho que colocar, nem que seja o preço de um hambúrguer. Um dia eu perguntei: quanto que é um X-tudo? Eles falaram 30 reais. Eu falei: é o preço do curso, mas precisa investir, isso é pedagógico. Terceiro, para que você tenha uma família estruturada e funcional, você precisa intencionalmente procurar descobrir a vontade de Deus. Já estou falando sobre isso, eu já estava falando sobre isso agora. Vamos ler juntos, gente? O versículo está lá na projeção. Vamos lá, um teste de vista gratuito, 0800, para todos os irmãos. Não procedam imprudentemente, mas... A pergunta é: o que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você faça como marido? E aí é o arte de permanecer casado. O que você quer
que Deus faça como esposo. O que Deus espera de você? Nós vamos vivendo no automático. Nós simplesmente ligamos o piloto automático e damos curso à vida. E não paramos para descobrir qual é o propósito e o chamado de Deus, qual é a vontade de Deus para você como pai, como mãe, qual é a vontade de Deus para você como filho. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa buscar compreender a vontade de Deus. E lá em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 7, mas no capítulo 4, ele diz que o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, com tudo o que você tem e com todos os seus esforços, adquire o conhecimento, porque isso vale mais do que o ouro, que a prata. Em quarto lugar, você deseja ter uma família abençoada, consagrada, você precisa viver na plenitude do Espírito, está no versículo 18 da sua Bíblia. Vocês estão me acompanhando aí, gente? Amém? Todo mundo acordado? Então, em quarto lugar, é a família decidir viver na plenitude do Espírito. O que significa isso? Versículo 18 diz assim, não se embriaguem de vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Eu queria que você prestasse atenção, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele, quando está tratando de família, ao invés de dar 3 dicas ou 4 dicas para o marido e para a mulher, ele fala assim, vocês precisam viver na plenitude do Espírito Santo, vocês precisam ser cheios do Espírito, e para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar, por isso que ele usa essa expressão, não se embriague com vinho. Aqui nesse texto, o vinho simboliza tudo aquilo que é mundano. Por que o apóstolo Paulo está dizendo, não se embriague com vinho? Ele está dizendo o seguinte, se você se intoxicar com as coisas deste mundo, se você se embriagar com aquilo que é imoral, se você se embriagar com as coisas deste mundo, você estará tão cheio do mundo que não haverá espaço para o Espírito Santo. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos cheios do Espírito porque nós somos cheios de outras coisas, cheios de ansiedade, cheios de pensamentos mundanos, cheios de outros desejos. Tem pessoas que a mente deles 24 horas só ficam pensando como adquirir mais riqueza, mais dinheiro, e de tal maneira que Mamon vai tomando conta da mente e do coração dele, e ele está cheio desses pensamentos, ele não tem espaço para ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa fazer nesta manhã? Você precisa tomar uma decisão, eu vou me esvaziar, eu não vou me embriagar com as coisas deste mundo, até mesmo porque a raiz de todos os males que atinge a família é a carnalidade. Tiago capítulo 4, de onde que surgem as contendas, as brigas na família? Não é desses desejos desviados que vocês têm? Por isso que Agostinho orava assim, Senhor, reúne os meus desejos dispersos e coloque-os no devido lugar. Nós sabemos que Agostinho viveu uma vida muito dissoluta, muito imoral, e mesmo depois de convertido, ele ainda lutava contra a sua antiga vida imoral, e muitas vezes ele se via sendo puxado por vários desejos, é a luta da carne contra o Espírito, e ele fazia essa oração linda, Senhor, reúne meus desejos dispersos e coloque-os no devido lugar, e o devido lugar é aos pés da cruz, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 19, é a consequência quando um crente se enche e se embriaga do mundo. As obras da carne é nada mais do que a consequência de um crente se embriagar das coisas deste mundo, e lá ele fala dos pecados sensuais, adultério, impureza, lascívia, pecados supersticiosos, feitiçarias, idolatrias, pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras. De onde que isso vem? Isso vem do coração de um crente que não dá lugar ao Espírito Santo e se embriaga com as coisas deste mundo. Acima de todos esses, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15, de onde que procedem essas coisas? De onde que brotam essas coisas? Os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, as mentiras, tudo isso, um combo que destrói famílias. Da onde que brota isso? Jesus falou assim, é do vosso coração, é do vosso coração.
A W. Tozer escreveu um livro chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Escreva esse título. Eu creio que ele está disponível na internet. Se não me falha a memória, ele é de domínio público, eu acho. 5 votos para obter poder espiritual. Se você puder ler este livreto, ele vai te ajudar muito, ele vai te abençoar muito. O primeiro voto que você precisa fazer, segundo a W. Tozer, é: trate seriamente com o pecado. Quando o apóstolo Paulo diz assim, não se embriaga com as coisas deste mundo, ele está dizendo, você precisa tratar seriamente com o pecado. Porque depois de 20 anos como pastor, uma das maiores tristezas que a gente tem é crentes que nós fizemos o casamento, e ensinamos, e evangelizamos, e discipulamos, de repente, um deles começa a brincar com o pecado, e o diabo não precisa de uma porta, o diabo precisa de uma brecha. O diabo vem e arrebenta com tudo. Bastou um brincar com o pecado, destrói uma família inteira. E a Bíblia diz que Davi trouxe destruição sobre a sua família quando ele resolveu brincar com o pecado. Então você precisa se esvaziar do pecado, porque a raiz da infelicidade de muitas famílias e casamentos é a dureza de coração, mas você precisa se encher do Espírito Santo. Então, este é o movimento. Você precisa se esvaziar para ser cheio. Se esvazie, faça uma desintoxicação. Tem gente que se embriaga de séries de Netflix. Os dorameiros e as dorameiras. Né? Aí você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem tempo para jejuar, para consagrar. Você fica 5 horas plantado na frente daquele dorama. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar esses tempos desperdiçados. Você vai se embriagando com essas coisas, se embriagando. Nem vou falar das novelas da Rede Esgoto de televisão, essa aí eu creio que nenhum crente aqui assiste Rede Esgoto, Rede Globo. Vai se embriagando com essas coisas. Pois bem, aí você quer uma família abençoada por Deus, tá joia, depois a gente conversa. Então você desintoxica, se esvazia para se encher do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo é claro, porque ele usa um verbo no presente contínuo, ele diz assim, vocês devem ser continuamente cheios do Espírito Santo. Essa igreja de Éfeso, se você ler em Atos, eles já tinham experimentado um avivamento espiritual. A conversão deles é considerada como um grande avivamento em Éfeso, mas não é suficiente uma experiência única com o Espírito Santo, é necessário continuamente, todos os dias, ser cheio do Espírito Santo. Ontem eu estava fazendo mais um casamento, à tarde, aí eu não pude jogar o meu futebol, meu Deus, já falei na igreja, no sábado, na sexta-feira no curso lá, eu falei assim, irmãos, se você vai me convidar para fazer o casamento, não me convida 3:30 da tarde, eu tenho um compromisso muito sério, que é os jogos do Master. Mas eu estava fazendo o casamento e eu lembrei o casal jovem, apaixonados, ele estava muito emocionado, e ela também, eu falei assim, olha, o casamento e a bênção do casamento não é uma varinha de condão, o pastor ministrou a bênção e está ali, abençoado. Na verdade, você precisa buscar continuamente a bênção de Deus. Só é possível viver casados e felizes para sempre, um dia de cada vez. Margarete Bonanno. Você precisa todos os dias se encher do Espírito Santo, por isso que ele usa o presente contínuo aqui. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Bom, se uma pessoa está cheia do álcool, ela está dominada pelo álcool. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ela está o quê? Controlada pelo Espírito Santo, ela está dirigida pelo Espírito Santo, ela está sob o domínio do Espírito Santo, e ele usa no plural para dizer a toda a família, a esposa, o marido, os filhos, os pais, precisam ser cheios do Espírito Santo. Essa é a razão, por que o apóstolo Paulo vai dizer que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Antes de dar conselhos e orientações para o marido, para a esposa, ou melhor, na sequência, para a esposa, para o marido e depois para os filhos e para os pais. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, você não consegue cumprir o seu papel familiar. Como é que um homem vai amar a sua mulher no mesmo padrão e intensidade que Cristo amou a igreja? Impossível! A não ser que este homem
e seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão me compreendendo? Um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus é um homem fiel, porque fidelidade é fruto do Espírito. Eu vi uma criança citando o fruto do Espírito aqui. Os 9 gomos do fruto do Espírito. Qual é a maior necessidade da família, gente? Não é amor? Qual é o primeiro fruto do Espírito? Qual é o primeiro fruto do Espírito, gente? Então, tudo que nós precisamos é nos dado como um subproduto quando a nossa vida vive cheio do Espírito. Você não precisa buscar o amor, você precisa apenas ser cheio do Espírito Santo, porque o amor é derramado no seu coração à medida que você dá lugar para ele. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiremos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, no meio de uma geração perdida e pervertida. Aí James Dobbs diz assim: nós vivemos a pior geração de todas, a mais exposta ao pecado, onde a tecnologia apenas possibilitou o homem ser pior do que já era. Sim, então isso exige que nós pais sejamos os mais crentes então. Não adianta ficar reclamando da tecnologia, nem do celular, nem da Netflix. Não tem como retroceder para a reforma protestante 1500. Até mesmo que você não vai querer andar de carruagem. O carro é muito bom. O que você tem que fazer? Essa é a pior geração, é a mais difícil, é mais exposta ao pecado. Seja mais crente ainda. Seja mais cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque cuidar do casamento é profundamente espiritual, ou cuidar da família. Marcos capítulo 5, quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, e ele se torna um homem de família, esse livro Esperança para a Sua Família, é baseado nessa passagem, porque Jesus pegou o pior de todos, um homem tomado por uma legião de demônios. Uma legião romana era aproximadamente 6.000 soldados, uma legião de demônios, aproximadamente isso, um homem tomado por milhares de demônios. Deus fez deste homem um homem de família, um pregador do Evangelho, e o primeiro missionário em Decápolis. A esperança para a família. Então, o que você vai fazer? Jesus disse para aquele homem: você quer ser meu discípulo? Volta para sua casa e cuida da sua família. Você quer honrar a Deus? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem não cuida dos seus, especialmente de sua própria casa, o que tem, gente? Tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Ou seja, fazer um congresso de família, trazer vocês aqui para ouvir a palavra de Deus, e principalmente você sair dessa escola dominical decidido a cuidar melhor da sua família, isso é espiritual. Até mesmo, como eu já citei, a vida cheia do Espírito, ela produz o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito de Deus... Não vou cantar não, senão você vai ficar entusiasmado, vai subir, pegar o violão e mandar eu encerrar. Mas eu estou de olho no relógio ali. Lembra dessa música do Sóstenes? Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é fidelidade, é domínio próprio. Contra essas coisas nem precisa de plaquinhas de aviso. Não faça isso, não faça aquilo outro, não precisa de leis. Tudo de que nós precisamos é nos dado pela pessoa do Espírito Santo. Amém? A nossa suficiência vem de Cristo. Lembrando do primeiro milagre em João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, nós não somos suficientes para prover tudo que a família precisa. Grave isso. Por que acabou o vinho? Porque por melhor que sejamos e por mais recursos que tenhamos, nós não somos suficientes para prover tudo de que nossa família precisa. Nós necessitamos da intervenção e da presença e da pessoa de Jesus. Estamos juntos? E eu estou quase encerrando. Eu quero que você acompanhe em quinto lugar, se esse abençoado me permitir. Como é que é o nome da menina que está lá na projeção? Ô filha, se travar aqui, você me ajuda? Isso, obrigado, tá bom.
a mulher cumprindo o seu papel bíblico, porque a sua Bíblia está aberta, e as irmãs devem ler esse texto sem medo, sem receio. Eu sei que tem algumas irmãs que dão urticária na hora que vai ler esse texto, né? Alguns têm assim, ó, fica assim, ó, quando vai ler Efésios capítulo 5, 22 a 24, tanto tempo não é ler esse texto, as irmãs até têm abstinência, ó, fica assim. Mas esse texto é bíblico e é maravilhoso, e Deus sabe o que Ele faz. Deus é mais sábio do que nós. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Preste atenção, se o seu marido, não funciona mesmo mais não, funcionou. Se o seu marido está usando a submissão como símbolo de escravidão, o problema é dele, não da Escritura. A submissão não tem nada a ver com a escravidão, nem com a humilhação, nem com subserviência. O papel da esposa é auxiliar, ajudar, completar, satisfazer, far-lhe-ei uma mulher idônea, isto é, alguém que lhe corresponde, que lhe auxilia, que lhe completa. E o ato de submissão não é um ato de fraqueza, é um ato de grandeza, porque o próprio Senhor Jesus, em Filipenses, diz que Ele também assumiu a forma de servo. E quando a mulher assume a forma de serva, ela está imitando o papel do próprio Senhor Jesus dentro do casamento. E a Bíblia diz que Deus Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. E lá em Provérbios 31, diz que esta mulher que é sábia, que edifica a sua casa, que teme ao Senhor, que não disputa a autoridade com o marido, e nem disputa com Deus, o porquê Deus o colocou, o seu marido, como líder ou cabeça, mas esta mulher, ela vai ser louvada, ela vai ser honrada, essa mulher que teme ao Senhor, ao invés de discutir e brigar com Deus. Qual é o segredo de uma família estruturada e abençoada? Uma mulher que cumpre o seu papel bíblico de auxiliar, de ajudar. Veja só, Deus deu ao homem uma missão e deu à mulher a submissão, a missão de estar ao lado dele. 1 Coríntios diz que o homem não é superior à mulher, a mulher não é inferior ao homem, porque a mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher, e assim Deus estabeleceu para que ambos dependam dele. Tanto o homem quanto a mulher carregam a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus estabeleceu esta ordem na família por razões muito claras e muito óbvias. E aí ele vai dizer às mulheres: respeitem o seu marido. É o último conselho do apóstolo Paulo para as mulheres. Isso aí eu falo mais num outro curso. Então, o segredo é você obedecer a Deus, ser uma mulher que edifica e que não destrói a sua família. E as mulheres, com a palavra de Deus, elas são sábias. Mas pastor, o meu marido, se eu me submeter, ele vai agir como um ditador. Não tem espaço, nem para a ditadura do homem, nem para a anarquia da mulher, porque Deus mandou: o marido, lidere a sua família, mas use o instrumento do amor. Não há espaço para o abuso do homem, nem para a rebeldia da mulher, porque Deus que prescreveu a submissão para a mulher, é o Deus que falou 3 vezes para o homem. Versículo 25, você está com a sua Bíblia aberta? Acompanha comigo. Versículo 25, Deus fala assim: marido, ame a sua mulher. Versículo 28, marido, ame a sua mulher. Versículo 33, marido, ame a sua mulher. Para a mulher ser submissa, Deus falou uma vez só. Para amar a mulher no casamento, Deus tem que falar 3 vezes. Gente, o caso é sério, tá? Por 3 vezes Deus manda o homem amar a sua mulher. Eu chego a uma conclusão: um homem é lerdo mesmo. Tem que repetir 3 vezes? Sim, eu vou ter que mandar Paulo escrever 3 vezes.
Por quê? Porque você vai conduzir a sua família no altar de Deus, você vai conduzir o seu casamento. Sim, Deus colocou como o cabeça da família ou da esposa, mas para você cuidar dela, porque quando você usa o instrumento de amor, você está representando o Senhor Jesus também. Então o casamento ele é maravilhoso por causa disso. A mulher, quando assume a forma de serva, ao invés de disputar com o marido a autoridade, ela imita o Senhor Jesus, que não disputou com Deus Pai o fato de também ser Deus, mas assumiu a forma de servo. Abra um parênteses. Das 3 pessoas da Trindade, o que mais se humilhou foi o Senhor Jesus. É por isso que o Espírito Santo honra Jesus, e é por isso que o Pai honra tanto a Jesus. Mas esse é um outro assunto teológico, feche parênteses. Por isso que a Bíblia toda honra Jesus. O propósito é honrar a Cristo, porque das 3 pessoas da Trindade, ele que é o mais se humilhou. Então, quando um homem, ele vai liderar a sua família, e ele vai conduzir a família, ele vai imitar o Senhor Jesus. O que ele fez? O Senhor Jesus amou a sua igreja, deu a vida por ela. O Senhor Jesus negou a si mesmo, abdicou-se, literalmente ele morreu. Não é para você morrer literalmente, você tem que estar vivo para pagar as contas dela, amém, minhas irmãs? mas é morrer para o pecado, é morrer para si mesmo, é morrer para o seu narcisismo, para o seu egoísmo, para o seu individualismo, é experimentar um tipo de morte. Abre mais um parênteses. Cadê o pastor Lélio, gente? Já foi, não suportou a sã doutrina. Cadê? Eu tinha que fazer um bullying com ele também. Ele brinca tanto comigo, ele não pode me ver, né? Então ele deve estar por aí. Mais um assunto teológico. Eu fui brincar, eu esqueci, gente, o que eu ia falar. O que eu estava falando? Né? Isso aí você gravou, né, minha irmã? Que um homem tem que estar vivo para pagar a sua coisa. Pelo menos isso você gravou da palestra, né? Você tem que imitar o Senhor Jesus. Você tem que amar como Cristo amou a igreja. Você tem que morrer. E Deus faz Adão experimentar um tipo de morte, entre aspas, porque diz a Bíblia que Deus o submeteu a sono profundo. E sono profundo é a expressão que o apóstolo Paulo usa para referir-se aos mortos. Lá em Tessalonicenses, quanto aos que dormem, 1 Coríntios no capítulo 15, quanto aos que partiram ou quanto aos que dormem. Então dormir é uma expressão bíblica de eufemismo para se referir àqueles que partiram, àqueles que morreram. E a Bíblia diz que Deus teve que submeter Adão a um sono profundo. Preste atenção, pega isso aqui, como dizia o Pablo Marçal, pega o código, né? Pega a senha. Você precisa se submeter a um tipo de morte para Deus gerar uma esposa idônea, capaz. O homem, quando morre para si mesmo, nega a si mesmo e vai até as últimas consequências, como diz aquela canção linda, eu vou até o fim. Essa é dos casados. Por causa desse amor, quando você vai até as últimas consequências, Deus é poderoso para gerar em você novos olhos para enxergar a sua esposa, e nenhuma esposa é tola de perder um marido que a ame tanto a ponto de negar a si mesmo por causa dela. Amém? Vamos, gente, eu quero passar mais esse aqui, Efésios capítulo 6, Paulo vai terminar o assunto de família, quase concluindo. Ele diz assim: filhos, honrem os seus pais. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Quem aqui tem os pais, ou um dos pais vivos ainda? Levanta a mão. Muito bem, levanta a mão. Não importa se você é casado ou solteiro. Enquanto o pai está vivo, você tem responsabilidade de honrar. E até mesmo depois que o seu pai e sua mãe já partiu, você precisa honrar aquilo que ele ensinou, principalmente os pais que ensinaram o Evangelho e a Bíblia. Vamos lá. Vamos juntos? Filhos, obedecei
honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Preste atenção. O que é honrar? Honrar é mais do que obedecer. Ele diz assim: obedeça aos vossos pais. Mas aí ele lembra do texto e ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Há muitas maneiras de honrar os nossos pais. Quando ele diz assim: filho, obedecei aos vossos pais, que é o mandamento, ele está dizendo assim: você vai honrar, você vai dar motivos de orgulho para o seu pai e para a sua mãe, você vai respeitá-los, você vai acatá-los, sem jamais amaldiçoá-los. Levíticos, no capítulo 20, diz que se um filho amaldiçoar o pai e a mãe, ele deveria ser apedrejado publicamente, era pena capital no Antigo Testamento. O peso continua das palavras. O filho que amaldiçoa pai e mãe está debaixo de maldição. Nem desprezá-los. Deuteronômio capítulo de número 28, maldito o filho que despreza o seu pai e a sua mãe, e toda a comunidade de Israel diga amém. Todos eles disseram amém. Maldito o filho que despreza o seu pai e a sua mãe. Então, o que você vai fazer? Você vai honrar. Você não vai medir esforços para trazer orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Você vai obedecer ele no Senhor. Isso é, assim como Jesus foi obediente ao pai, busque ser obediente aos seus pais, capacitado pelo Espírito Santo. E aí ele vai apresentar 3 razões bem claras. Primeira razão: por que você tem que obedecer os seus pais? Primeiro, porque isso é justo. Efésios capítulo 6. Ora, é mais do que justo. Seu pai e a sua mãe cuidaram de você, investiram na sua vida, fizeram uma conta, do pré-natal até sair da universidade, é calculado, 3 ou 6, amor? 3 milhões que os pais investem financeiramente nos filhos. Eu, como tenho 2, 6 milhões. É mais do que justo você obedecer o seu pai e a sua mãe. Preste atenção, porque ninguém quer o melhor para você depois de Deus do que o seu pai, do que a sua mãe. Ninguém deseja que você seja abençoado e bem sucedido mais do que o seu pai e a sua mãe. É justo que você obedeça o seu pai e a sua mãe, porque há uma sabedoria que vem pelos anos de vida, não pode ser adquirida atrás de uma tela de computador. E seu pai e sua mãe já viveram mais anos, já passaram por outros processos. É justo que você ouça. Os filhos estão me entendendo? Digo amém. Segundo, você precisa, a segunda razão para obedecer, é porque isso é agradável a Deus. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Você tem no seu coração desejo de agradar a Deus? Pois bem, honre o seu pai e a sua mãe. Honra o seu pai. Isso, papai, acabou de falar ali, ó. É o papai, você tem que honrar o papai e a mamãe, desde cedo. Terceiro, é um mandamento com promessa. E aí são 2 promessas, né? São 2 promessas. Deixa eu ver se o laser está funcionando. Funciona não? Ah, funciona, mas aqui na tela não funciona não. Quais são as 2 promessas, gente, que Deus faz para filho que honra pai e mãe? Primeira promessa: para que te vá bem, isso é prosperidade. Segunda promessa: vivas muito tempo sobre a terra, é longevidade. Ora, a pergunta é simples: os filhos que querem viver muitos e prósperos, levanta a mão. Os filhos que querem viver muitos anos e muito prósperos. Ah, a irmã levantou as 2, parabéns. Levanta as 2, que são 2 promessas, né? Muito bem, bem espiritual. Você quer prosperidade? Honra o seu pai e a sua mãe. Anota rapidamente. Gente, eu cito ou não cito esse negócio, hein? Pode falar? Mas o pastor Lero não está aqui. Vai ver pela gravação, né? Muito bem. 4 segredos da prosperidade. Primeiro, honra o Senhor nos dízimos. Deus falou que vai abrir as comportas dos céus, Ele vai abrir.
Pastor, o dízimo é do Antigo Testamento. Mateus 23, 23, Jesus fala, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, o dízimo meticuloso. Hebreus capítulo 7 repete o exemplo de Abraão, que deu o dízimo de tudo, para nos ensinar que o dízimo é do Novo Testamento. Com uma diferença, Abraão deu para Melquisedeque, e essa é a ideia do capítulo 7 de Hebreus. Agora nós entregamos dízimo ao próprio Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É o próprio Jesus quem recebe dízimo. Segundo segredo da prosperidade, a generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 25, a alma generosa prosperará. E se a Bíblia diz que a alma generosa prosperará, vai prosperar, porque Deus não pode mentir. Terceiro segredo da prosperidade é honrar pai e mãe. A partir de hoje, você que é filho, adolescente, eu amo os adolescentes. Cadê? Tem adolescente aqui hoje? Os adolescentes estão na galeria, né? E aí, galera? Eu amo a turma. Então, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Prosperidade, longevidade, né? Quarto segredo da prosperidade é o trabalho com excelência. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 11, Salomão, ele vai dizer assim, olha, de manhã semeie a sua semente e à tarde não repouse a sua mão, porque você não sabe qual vai prosperar, se é esta, ou se é aquela, ou se ambas. O que Salomão está falando é, quem olha para o tempo nunca vai trabalhar. Hoje está quente demais, hoje vai chover, está nublado. Quem fica olhando para o tempo não faz nada, não trabalha, não realiza, não multiplica. Então o trabalho dedicado com excelência é o meio da prosperidade. Esses são os 4 segredos da prosperidade. Vamos para frente. Então nós estamos certos que todos os filhos aqui querem prosperar. E Paulo termina o assunto de família fundamentada na rocha que é Cristo, quando os pais criam os filhos no temor do Senhor. É bem verdade que no coração dos pais convertidos aos filhos, nesse curso, que são 3, 4 horas aulas, nós tratamos muito sobre a criação dos filhos, a primeira infância e como lidar com os dilemas da adolescente, os pais que têm filhos adolescentes. Mas pelo menos nós precisamos pontuar isso aqui. Efésios capítulo 6, versículo 4, vamos ler juntos, gente, para a gente terminar. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque o seu filho a ira. Fala a verdade. Tem uns pais que são xiitas e tem uns pais que são chatos. Tudo ele implica com o filho, né? Ele implica com tudo. Tem muitos pais que provocam os filhos a ira. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, não provoque o seu filho a ira, mas cria ele na disciplina e na admoestação, ele está corrigindo 2 extremos. Por quê? Porque tem alguns pais que abusam da autoridade, e há outros pais que são omissos, eles não criam os filhos, eles não querem corrigir os filhos. Diz a Bíblia que Adonias era tão lindo, tão belo, que Davi nunca o corrigiu. Sabe que o menino cresceu? Ele cresceu achando que seria rei, e tentou usurpar o trono de Salomão e foi morto. A Bíblia é clara ao dizer, Davi nunca o contrariou. Cuidado com essa educação positiva, você não pode contrariar o seu filho, você vai traumatizá-lo. Sim, tá bom, esses psicólogos e terapeutas e esses novos escritores são mais sábios do que o seu Deus que escreveu a Bíblia. Ora, Deus está dizendo que é para você interferir, que é para você criar. Deus está dizendo que é para você disciplinar. Eu vou nem citar isso aqui, você já sabe de cor. Tem muitas maneiras de provocar os filhos à ira. A Bíblia não é contra a punição física, é o exagero que ele vai dizer lá. Essa semana eu li o livro de Provérbios, os 31 capítulos. Você lê ele assim, numa sentada. Eu usei uma outra versão, nova versão transformadora, NVT. Que interessante, né? Tem dela, Daniel, para vender aí, pastor Daniel? Tem não? Eu quero recomendar, já recomendar para comprar. Críticas injustas e pesadas, além de diversas outras maneiras.
comparações. Você provoca o seu filho a ira. Por que você não é igual ao seu irmão? Não é porque Deus não o criou igual. Deus não o fez igual. Não é só comparações, predileções. A Bíblia diz que Jacó colocou uma túnica Pierre Cardin em José, para dizer assim: você é mais especial que os seus irmãos. Se não é a intervenção de Deus, teria dado morte na família. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Preste atenção, você não cria filho como você cria passarinho, seu abençoado. Tem pai que fala assim: eu não deixo faltar nada em casa. Desde quando isso é criar filhos? Você cria filho provendo em todas as áreas, psicológica, intelectual, principalmente na área espiritual. O maior presente que você pode dar ao seu filho é sendo um exemplo de fidelidade e de piedade cristã. Então, você vai criar o filho na disciplina. Que tipo de disciplina? A preventiva e a corretiva. Qual que é a disciplina corretiva? Vara. Alguns vão ficar escandalizados comigo. Preste atenção. Leia o livro de Provérbios. Quer ver? Quem pode abrir aí para mim rapidamente? Quem sabe faz ao vivo. Provérbios 19, 18. Tem alguém que tem uma versão, tem a NVT aí? Alguém tem essa versão aqui? Nova versão transformadora ou nova Bíblia viva, que é mais clara? Alguém tem essa versão? Levanta a mão aí, ó. Provérbios 19, versículo de número 18. Se alguém tem uma versão mais atualizada, leia aí para mim. Obrigado, minha irmã. Isso aí, ó. Corrija o seu filho enquanto disse. Pode voltar o outro? Cadê o outro? Vamos ler nas duas versões. Ah, obrigado, a irmã está atenta ali, ó. Então eu vou ler na NVT. Discipline os seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a vida deles. Volta nessa versão. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se ceda a ponto de matá-lo. Provérbios 20, 30, já que você está aí, ó, no computador, agora eu vou pedir você também para ler postar um tanto de versículo. Provérbios 20, 30, por favor. Na versão NVT, olha que versão linda, gente, ó. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Põe na nova versão transformadora. O castigo físico, pastor, não se pode corrigir o filho fisicamente. Conversa com Deus sobre esse texto depois. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. É melhor a vara ungida do que a primeira vara tribunal. Sobre isso falaremos depois, né? Filhos entregues a si mesmos são órfãos de pais vivos. Não entregue o seu filho a si mesmo. Quando a Bíblia diz admoestar, é convencer, é argumentar, é persuadir. Preste atenção na palavra convencer. Não é vencer o seu filho, é vencer junto, é vencer com. Convencer é você usar a estratégia de Provérbios. Leia o livro de Provérbios, por favor. Provérbios é um livro em que um pai está convencendo um filho que é melhor para ele obedecê-lo e obedecer a Deus. Meu filho, não ande por esse caminho, ali tem uma mulher devassa, ela vai destruir a sua vida. Todo o livro de Provérbios é um pai admoestando, ensinando, convencendo o filho que é melhor para ele obedecer a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 5, você quer ter longos anos de vida, meu filho? Então coloque a fidelidade, ata isso no seu pescoço, isso prolongará os seus dias, confia no Senhor de todo o seu coração. É um pai conversando com o filho. Você precisa convencer o seu filho, preste atenção, não é só disciplinar, não é só a vara, é convencer. Paulo foi claro. Você precisa ensinar para ele pelas escrituras que é melhor para ele obedecer a Deus e a você, porque é ele quem vai desfrutar das bênçãos da obediência.
Eu não vou nem citar o exemplo lá de Juízes, capítulo 13, versículo 9 e 12. Não, vou pedir sim, posta para mim aí, Juízes 13, o versículo 12. O anjo foi enviado, deu instruções para a mãe de Sansão. Aí, diz a Bíblia que Manoá orou ao Senhor, versículo 9, e Deus respondeu a oração. Atenção, pais, Deus ouve a oração dos pais e pode responder. Deus ouviu a oração de Manoá e respondeu. E qual foi a oração de Manoá? Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa, quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava lá, e ela foi correr, chama o marido correndo, o anjo do Senhor, agora o versículo 12. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? E qual será o trabalho dele? Veja se tem a versão atualizada ou nova Bíblia Viva. Na versão Nova Bíblia Viva diz assim: como que nós devemos criar o menino e prepará-lo para a vida e para a vocação dele? A pergunta de Manoá é precisa. Gostaríamos de receber instrução de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida. Preparar o menino para a vida é levar à escola, ensinar a Torá, ensinar a ler, a matemática, é ensinar o português. Agora, preparar para a vocação dele é outra coisa. Tem muitos pais que estão preparando os filhos para a vida, mas não estão preparando para o chamado, para a vocação deles. Para frente, deixa eu terminar, já são 10h35, muito bem. Treine seu filho para ser um homem e uma mulher de Deus. Sua Bíblia está aberta em Efésios capítulo 6, você vai perceber que o apóstolo Paulo termina este assunto falando sobre batalha espiritual. Se quisermos diminuir o som da violência na nossa sociedade, teremos que aumentar o volume da atenção, do elogio, da orientação e da participação no que é correto para os nossos filhos. O que você vai fazer hoje? Primeiro, comece por você. O que você vai fazer hoje? Obedeça a palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, entenda que Deus é mais sábio do que você. Em o nome de Jesus, seja você a mudança que você tanto quer ver na sua família. Seja você a mudança que você tanto quer ver na sua família. Segundo, comece hoje, tome uma iniciativa, abrace mais, beije mais, peça perdão, peça ajuda, estenda as mãos, busque reconciliação. Terceiro e último, comece nas regiões celestiais. Paulo termina dizendo: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, nós devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e depois de vencer tudo, a família permanecer inabalável. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra que não volta vazia, que ela produza muitos frutos, 30, 60, a 100 por um. Continue abençoando cada família dessa querida igreja, Primeira Igreja Batista de Acesita. Abençoe, ó Deus, os relacionamentos conjugais, abençoe os relacionamentos dos pais e filhos, em nome de Jesus. Amém.